Guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Agora, se você vive, como eu sempre vivi, no fio da navalha, investindo tudo que você ganha, você dobra o teu capital de uma maneira muito grande. Beto Carreiro Worth dizia o seguinte: o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Eu sou um anormal. Eu nem gosto de dizer que eu sou fora da casinha. Para mim não existe nem a casinha. Então, de nascido em uma família pobre, estudo numa escola lá da minha cidade, morava numa casa de madeira, na rua Florianópolis, na esquina com o Poço Fundo, perto da Maria Bonita, numa escola lá do estado. E desde o princípio me tornei um líder da escola, um líder do centro cívico, fui líder como presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque, montei com 12 anos uma cantina na minha escola e assim foi por dentro. Eu acho que quem faz sucesso, quem acredita em si, tem um livro que eu gosto muito, Os Originais, Adam Grant. Todo mundo que quiser lê bons livros, você muda a sua vida. E eles dizem o seguinte: os originais, aquele cara, aquele CDF, aquela pessoa muito, muito inteligente, que lê um livro e segue o livro. Eu não sou o cara. Eu sou o cara que escreve um outro livro. Para mim, tudo que tá naquele livro que eu não compactuo, eu vou tentar mudar. E aí as pessoas fazem a diferença. Então, eu sempre falo, eu não sou um cara inteligente. Tanto é que eu fiz 2 concursos públicos e não passei, graças a Deus. Se a pessoa tivesse passado. Eu fiz um concurso para Banco do Brasil, fiz um concurso na época pro INPS. Quando eu tinha 18 anos de idade, rodei nos 2. Prova que eu não sou um cara inteligente. Eu sou um cara esforçado. Nesse livro, Os Originais, ele fala: não tenha medo do ridículo. Você não pode viver dentro daquilo que as pessoas acham que você tem que viver, dentro daquela caixinha. Se você seguir a manada, você vai ser mais um. Você tem que encontrar o seu caminho, e às vezes o seu caminho é sozinho. Todo mundo segue por um lado e você segue por outro, mas você tem que ter certeza que tá certo. E quando chega lá, todo mundo diz: caramba, como é que eu não vi isso? Vai pra frente que você vai fazer muito sucesso. Entrando agora nesse começo da sua trajetória empreendedora, você falou que foi lá por 85, né? Mais ou menos nessa época. E o que me chama a atenção é voltar na história monetária do Brasil, porque quase todo mundo que assiste a gente aqui, pegando média de idade, cresceu durante Plano Real. Alguns até nasceram já com o real implementado em julho de 94 e não tem ideia do que era o Brasil nos anos 80. Se a gente for pegar de 85 até 94, veja, um espaço de 9 anos, nós tivemos primeiro Cruzeiro, aí em 86 mudou para Cruzado, aí depois veio Cruzado Novo, Cruzado de novo, Cruzeiro Real, até que chegou o Real em 94. Então foram 6 moedas no espaço de 9 anos. Então pensar em empreender nessa época era loucura. Era uma loucura, realmente, era uma insensatez. 90% de juro por mês. Pois é, inflação altíssima, não tinha como você fazer uma inflação, conta direita. Uma loucura. Década de 90 teve confisco, teve muita coisa. Então, para começar a empreender, tinha que ser um pouco maluco nessa época. Então, como é que foi esse começo nessa época louca do Brasil? Eu comecei em 86, justamente com o plano do Sarney, que caçava o boi no pasto. Quando eu saio, a Van começou em junho de 86, e quando eu saio da empresa que eu trabalhava de operário, meu pai trabalhava de operário ainda, e hoje eu comprei essa fábrica, depois de agora faz 3 anos atrás, comprei a fábrica onde meus avós trabalharam, o pai trabalhou, nós trabalhamos. Então, naquela época de 86, quando eu comecei, eu saí da fábrica e não tinha produto para eu comprar para botar na loja. Imagina, você quer abrir um negócio, quer vender um negócio, vou vender água. Quando você abriu a loja de vender água, não tinha mais água para vender. E aí, de novo, saindo fora da casinha, não existia mais tecido, passo a visitar o Brasil todo, visitando as lojas de fábrica de tecido, e encontro ali um grande arsenal de tecido. Então as fábricas não tinham o que vender, mas as lojas de fábrica estavam cheias de estoques. Pego um dinheiro emprestado do Banco do Brasil, compro carretas e carretas de tecido e explode de vender. Então no início a Van, ela vendia basicamente só tecido. Ela vendeu só tecidos até 1995. E outra coisa interessante, né? Aproveitar as oportunidades. Quando o Collor abriu o mercado mundial em 1992, eu fui para a Coreia em 1993. E para ir para a Coreia em 1993 é como se fosse o homem para a lua. Imagina, Brasil fechado. O Collor abriu a economia, ninguém importava, ninguém exportava, mas não importava quase nada. Ir para a Coreia, outro lado do mundo, eu fiquei lá uns 15 dias e também foi uma outra diferenciação na Van. E depois eu casei em 1995 com a André, sempre falo que foi um grande negócio, porque eu fui para África do Sul e lá descobri, sentado lá no aeroporto, que vender copo, talheres, tudo que a Van vende hoje seria um grande negócio, porque os
preço na época na China era muito barato. Era centavos de dólar e aqui no Brasil valia 15, 20 reais qualquer coisa e lá custava 10, 15 centavos. Então deu um segundo salto que a Van se tornou a revendedora dessas lojas de 99. A gente vendia para essas lojas. De novo, montamos a loja de departamento e cresceu nesse volume que a gente está crescendo a partir de 2009 em diante. De 2009 a 2015, a Van crescia 50% ao ano. Saímos de um faturamento de 250 milhões para um faturamento de quase 5 bilhões em praticamente aí uns 7, 8 anos. Eu queria falar sobre as principais crises que você teve no meio do caminho. Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, sempre que eu falo com um empresário que empreende desde os anos 90, é a época do confisco do Collor. Porque muita gente quebrou, mas teve muita gente que prosperou porque, por exemplo, o cara tinha muito estoque e não tinha pouco dinheiro em conta bancária e de repente aquele estoque ele estava lá para ser vendido. Como é que foi para vocês confisco? Olha, eu tive muitas crises, mas você tem que ter a certeza que vai passar por ela, tem que ter confiança. Não só essa do confisco. O confisco foi o seguinte: quem tinha dinheiro no banco perdeu. Agora, quem tinha dívida para pagar duplicata, você poderia pagar as duplicatas. Podia tirar o dinheiro que tinha no banco para pagar as duplicatas. E no final a gente trocou as dívidas e pagou as duplicatas, trouxe mercadoria para dentro de casa e passou tranquilo. O ruim é quem vendeu um apartamento, vendeu sua casa, deixou o dinheiro no banco e perdeu. Mas quem tinha dívida, nós trocamos dívida por duplicata e a gente se virou. Mas quero dizer para você... Então você foi pouco afetado no final das Pouco, contas. praticamente nada, né? Quero dizer para você que toda a crise são as grandes oportunidades de você mudar a sua empresa. Eu adoro uma crise. Quanto pior, melhor. É verdade, já tive crise assim de reestruturar a empresa toda. Se você tá andando para frente, anda para trás. Se você tá andando para um lado, anda para o lado de cada um. Se você anda para cá, anda para cá. Mas você muda a empresa toda e no final a Van sempre saiu das crises muito mais forte do que entrou. Eu falo sempre que as crises que vieram, a Van é uma empresa rica de um dono pobre. O velho da Van investe tudo na Van. Então tudo que ganha ou vai para fazer loja, ou vai para comprar estoque, ou fica no contas a receber. Ou seja, quando vem uma crise, a gente para de comprar um pouco, vende um pouco de estoque, recebe o contas a receber e aí tem caixa, entendeu? As crises que a gente pegou, todas elas, a gente passou muito bem. Está capitalizado em todas. Capitalizado. Se você tem contas a receber, se você tem estoque, e se mesmo se não tiver muito caixa, mas a hora que você vende o estoque e recebe o contas a receber, você fica tranquilo. Então, realmente tem que cuidar muito. Eu sempre falo que os bancos sempre me ajudaram muito a crescer. Tem pessoas que odeiam banco. Eu acho que o banco é aquele cara que te ajuda desde que você invista o teu dinheiro e não jogue fora. Tem uma frase de um amigo meu português que diz o seguinte: guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Aquele cara, né, que pega e põe lá naqueles lugares assim para ganhar muito pouco, né? E o cara não investe. Agora, se você vive, como eu sempre vivi, no fio da navalha, investindo tudo que você ganha, você dobra o teu capital de uma maneira muito grande, né? E você capta ainda dinheiro, não um dinheiro agora que custa aí 14, 15, 16%, mas quando os juros são interessantes, né? Você capta esse dinheiro, investe e multiplica o teu negócio, é claro que você vai pagar o dinheiro que você pegou. Isso é um ponto que você citou que eu acho que é crucial. Tanto a pessoa que não empreende, que ela está interessada só na gestão das suas finanças em casa, quanto para o empreendedor. Eu gosto de falar que quem tem dívidas fica frágil, né? Porque frente a uma crise, algo que acontece, o cara que tá capitalizado, ele tá tranquilo. A crise vai vir, ele tem caixa pra superar a crise, inclusive pode comprar gente que tá tendo que vender alguma coisa desesperadamente porque não tem caixa e ainda tem dívida naquele momento. Só que a gente tem que separar também dois tipos de dívida, porque se os juros estão baixos, você consegue pegar a dívida por um custo baixo. Agora, ter que fazer dívida no momento como agora, por exemplo, onde os juros estão historicamente altos aqui no Brasil, comparado aos últimos anos, por conta de uma inflação alta que a gente teve no passado, pós-pandemia, aí realmente é uma situação muito mais complicada.